Esse vídeo aqui é sobre a CSN Mineração, a segunda maior mineradora do país e que tem um plano de crescimento muito agressivo para os próximos anos. Mas afinal de contas, Semin 3 é uma oportunidade ou é uma cilada? Vem comigo até o final do vídeo para descobrir, mas antes disso, já deixa o teu like e te inscreve no canal. Como eu comentei, a Semin é a segunda maior mineradora do país, ficando atrás apenas da Vale. Enquanto a Vale produz algo em torno de 300 e 350 milhões de toneladas de minério por ano, a Semin busca fechar 2023 produzindo mais ou menos 40 milhões de toneladas. Ou seja, ela é praticamente 1/10 da Vale em tamanho de produção. Esse tamanho relativamente pequeno da Semin é explicado devido à origem da empresa. A Semin é uma empresa que foi criada dentro da CSN. E inicialmente, a Semin servia apenas para produzir e para fornecer minério para a CSN. Porém, como esse business de minério é muito lucrativo e muito rentável, esse negócio foi crescendo, até que em 2021 aconteceu o spin-off e a Semin 3, a CSN Mineração, foi listada em bolsa. A Semin atua na região conhecida como Quadrilátero Ferrífero, ali no centro-sul de Minas Gerais. A Semin possui duas minas, a mina Casa de Pedra e a mina do Engenho, que ficam pertinho uma da outra. Além das minas, a empresa também possui a planta de processamento de Pires, que serve para fazer ali o beneficiamento de minério. A Semin ainda é dona de 18,63% do grupo MRS, que é um grupo logístico focado muito em ferrovias. Ferrovias essas, inclusive, que são utilizadas para escoar o minério da Semin. O minério da Semin é escoado através das ferrovias da MRS até o porto de Itaguaí, no terminal Tecar. Esse terminal Tecar, ele é também explorado e operado pela CSN Mineração. Ou seja, a empresa tem uma logística totalmente integrada, começando na produção, passando pelo escoamento via ferrovias, até chegar no terminal Tecar, até chegar no porto. E isso acaba diluindo bastante os custos da empresa, o que é muito interessante. Além desses ativos, outro ponto que eu gostei bastante na empresa é a tecnologia que a Semin usa nas suas barragens de rejeitos. Lembra? Aquelas mesmas barragens que deram problema lá em Mariana e Brumadinho com a Vale. No caso da Semin, essas barragens de rejeito têm independência total. E nelas são utilizadas tecnologias como a filtragem para tratamento e o empilhamento a seco, que são mecanismos muito mais seguros e modernos do que os que eram utilizados nas barragens da Vale, por exemplo. Isso acaba diminuindo muito o risco da empresa de acontecer algum desastre ambiental, o que seria péssimo para uma empresa em crescimento, como é o caso da Semin. Tudo isso é muito legal, todos os ativos da companhia, a sua política ESG também, mas o ativo mais importante da empresa, sem dúvida nenhuma, é o seu minério de ferro. Para entender o minério de ferro da Semin, primeiro nós precisamos entender como que funciona a precificação do minério de ferro no mercado internacional. Geralmente, quando a gente vai procurar o preço do minério, a gente vai lá e digita Iron Ore 62 ou IO62, que seria o minério de ferro com um teor de pureza de 62%, ou seja, o minério de ferro que tem 62% de ferro. É esse minério geralmente que baliza os preços internacionais. No entanto, quando eu tenho minério de ferro com uma pureza superior a 65%, esse minério de ferro tem um prêmio com relação de 62%. Da mesma forma, se eu tenho minério com uma pureza de 58% para baixo, esse minério negocia com um desconto com relação ao preço do minério de 62%. Em outras palavras, quanto mais puro for o minério, mais caro ele é vendido. No caso da Semin, como também é o caso da Vale, a empresa tem um minério chamado hematita, que é um minério bastante puro, tem um nível de pureza na casa de 67%. Por conta disso, esse minério vendido pela Semin negocia com um prêmio com relação às cotações que nós vemos diariamente. No entanto, no caso da Semin, como as minas da empresa são mais antigas, por exemplo, a Casa de Pedra tem mais de 100 anos. Quanto mais antiga for a mina, menor vai sendo a quantidade de minério que é extraído dela. E também menor é a quantidade de minério de alta qualidade, como é a hematita, que a empresa consegue extrair. Esse é sim um ponto de atenção, mas não é tão preocupante assim. Primeiro porque apesar de serem mais velhas,
as minas da Semin ainda vão durar alguns bons anos pela frente. O único ponto a se considerar é que a hematita, que é esse minério com teor de pureza superior, vai começar a diminuir ano após ano à medida que essa mina também vai envelhecendo. E é justamente sabendo disso que a Semin tem um plano muito ambicioso de investimentos e de crescimento para os próximos anos. O principal projeto que eu posso aqui destacar para vocês é o projeto Itabirito. Itabirito é o nome de um minério de menor pureza. Então nós temos a hematita, que tem mais ou menos 67% de pureza, e os itabiritos têm ali por volta de 48%, 50% de pureza, o que é bem abaixo do minério padrão, que é o de 62%. A Semin planeja investir mais ou menos 23 bilhões de reais nesse projeto Itabirito até 2033. E a empresa também projeta que esse projeto pode acrescentar mais ou menos 100 milhões de toneladas por ano até o final desse período. Mas além desse aumento de produção, o principal ponto desse projeto Itabirito é que a Semin vai investir muito em modernização e até mesmo na criação de novas plantas de beneficiamento de minério. Isso porque quando a empresa pega esse Itabirito e faz o beneficiamento desse minério, ela consegue transformar esse Itabirito em uma coisa chamada pellet feed. Estima-se que esse pellet feed possa alcançar uma pureza na casa de 68%. Ou seja, ele vai servir para substituir a hematita que vai se acabar com o passar do tempo. Além desses projetos de aumento de produção e melhora da qualidade do minério, a empresa também vai investir bastante na expansão do terminal Tecar. Até porque não adianta ela aumentar muito a sua produção se a empresa não tiver como escoar essa produção. Então basicamente dá para se dizer que a Semin está fazendo investimentos nos próximos anos para realmente mudar de patamar e quem sabe se aproximar um pouco mais do tamanho da Vale. E eu vejo esses investimentos com muitos bons olhos. Primeiro porque a empresa vai aumentar a sua produção, o que é muito importante. Ela vai conseguir ter um minério com uma pureza, com um teor de ferro maior, o que também é muito importante. E também com uma produção maior, a empresa consegue diluir ainda mais os seus custos. E isso tende a aumentar bastante a lucratividade da companhia no médio e longo prazo. No entanto, nada disso vai adiantar se o preço do minério não colaborar. E quando a gente fala de preço de minério de ferro, nós falamos da China. E aqui no caso da Semin, é ainda mais importante olharmos para a China. Porque, como eu acabei de comentar, a Semin tem investimentos pesados que serão feitos até 2033. Ou seja, não adianta a gente olhar simplesmente para a China de agora ou para a China do ano que vem. Sendo que a Semin vai estar muito exposta à China e fazendo investimentos muito pesados nos próximos 10, 11 anos. Como eu já falei com muito mais detalhes no vídeo onde eu comento sobre a Vale, inclusive vou deixar o link aparecendo aqui agora, a China tende a ter um crescimento menor daqui para frente. Primeiro porque a empresa já esgotou o seu bônus demográfico. Também expliquei isso no vídeo sobre a Vale. Segundo, a demografia está se invertendo, ou seja, a população chinesa que antes só crescia já começou a diminuir. E além de tudo isso, nós temos um grande problema no setor de construção chinês. Tivemos grandes problemas com a Evergrande, também tivemos outras construtoras que estão passando por maus bocados e estão sendo assistidas pelo governo chinês. Basicamente, existe uma grande bolha no setor de construção civil da China. No entanto, eu não acredito que o governo chinês quer que essa bolha estoure de uma hora para outra. Eu acredito que o que pode acontecer é que o governo chinês vai tentar esvaziar essa bolha pouco a pouco, ano após ano. Mas isso, inevitavelmente, implicará em um setor de construção civil da China que demanda muito minério de ferro, mais fraco do que foi nos últimos anos. Então, para mim, esse é um grande ponto de atenção. Caso o preço do minério dê uma caída forte nos próximos anos, enquanto a Semin está fazendo esses grandes investimentos, isso pode deixar a empresa em uma situação mais delicada. Um outro fator que pode ajudar o preço do minério de ferro a ficar elevado é que a Índia, que hoje é a maior população do mundo, ela pode eventualmente começar a crescer bastante o seu setor de infraestrutura e de construção civil e com isso demandar grandes quantidades de minério de ferro. No entanto, isso é apenas uma especulação por enquanto. Não tem nada concreto vindo da Índia, mas é algo que nós precisamos manter no radar porque um aumento da demanda indiana
pode ser game changer para essa commodity. E de fato, para uma empresa como a Semin, o preço do minério é o fator mais importante. E isso fica muito claro quando nós olhamos os resultados da empresa referentes ao segundo trimestre desse ano. Nesse resultado, a gente conseguiu ver muito claro que a empresa aumentou a sua produção, aumentou bastante as suas vendas líquidas, porém a sua receita e o seu EBITDA diminuíram bastante. Essa queda na receita e no EBITDA aconteceu porque o minério de ferro estava mais barato no segundo tri do que estava no primeiro tri. Então, mesmo a empresa aumentando bastante a sua produção e as suas vendas, isso não foi o suficiente para compensar a baixa no preço do minério. Também nesse balanço aqui, a gente conseguiu ver que a alavancagem da empresa, a dívida líquida pelo EBITDA, está na casa de 0,03 vezes, ou seja, a Semin praticamente não tem dívida. E isso é muito importante, porque isso aí mostra que a empresa tem capital, gera caixa para seguir crescendo. E outro ponto que também é muito relevante, e eu sei que todo investidor também gosta, é que a empresa certamente vai conseguir crescendo e pagando dividendos simultaneamente. Hoje o dividend yield da Semin está na casa de 18%, é um patamar descomunal. Mas isso tem muito a ver com a queda recente nos preços das ações. No entanto, eu acho muito plausível que a Semin mantenha um dividendo normalizado na casa de 9, 10, 11 ou até mesmo 12% ao ano. Isso tudo enquanto a empresa segue crescendo. Mas é óbvio que isso vai depender do preço do minério. Se eventualmente o preço do minério der uma diminuída, a empresa vai diminuir também os seus dividendos para focar no seu crescimento. Hoje a Semin tem um PL na casa de 11 vezes, que quando a gente compara com a Vale, que tem um PL na casa de 5 vezes, é considerado até mesmo alto. No entanto, é normal que a empresa tenha esse PL um pouco mais esticado, justamente porque ela visa um crescimento muito grande nos próximos anos, enquanto a Vale já é uma empresa bem estabelecida que não vai crescer tanto, mas que vai pagar muito dividendo. E o PVP da Semin está em 2,5 vezes, que também é superior ao PVP da Vale, que é de 1,5 vezes. Mas de novo, por conta da mesma justificativa. A Semin é uma empresa que vai apresentar um crescimento maior nos próximos anos. Dito tudo isso, Semin, oportunidade ou cilada? Vamos aqui elencar os pontos positivos. A Semin é uma empresa com uma logística integrada, o que acaba diluindo os custos. Ela tem um plano de crescimento bastante interessante para os próximos anos, o que vai aumentar a produção, melhorar a pureza do minério e também diluir os custos com esse aumento de escala. É uma empresa que consegue crescer e pagar dividendos, o que é muito interessante. E está em patamares de PL e PVP que não são tão esticados assim, ainda mais se ela conseguir crescer o que ela está se propondo a crescer. Pontos negativos. A empresa vai investir muito dinheiro nos próximos anos. Portanto, se nós tivermos uma queda relevante no preço do minério, isso pode deixar a Semin em uma situação bastante complicada. Além disso, diferente da Vale, a Semin não faz contratos de frete de longo prazo. Dessa forma, a empresa fica muito exposta a algumas variações no frete, o que pode eventualmente acabar contraindo margem e diminuindo o lucro da empresa. E por último, é óbvio, a gente tem que sempre ponderar o risco de execução. Como eu falei, a empresa tem um plano de crescimento bastante ousado, mas no papel é muito fácil, na prática é um pouco mais difícil. Então nós temos que ver se a empresa vai conseguir de fato executar esse plano, aumentar a produção, melhorar a pureza do seu minério e diluir os custos. Olhando para todos esses pontos positivos e negativos, considerando os múltiplos, o momento do mercado, o que a empresa está entregando de EBITDA, está entregando de lucro e dividendos, eu acredito que a Semin está muito mais para uma oportunidade do que para uma cilada. Obviamente, tem que ser muito bem acompanhado o crescimento da China, e não só agora ou no ano que vem, mas sim nos próximos anos. No entanto, se a empresa realmente conseguir crescer para 100, 150 milhões de toneladas por ano, tendo um minério com um teor de pureza de 67, 68%, eu tenho certeza que ela vai gerar muito caixa, independente se o minério estiver 100, 80 ou 70 dólares. E agora também me manda a tua opinião aqui nos comentários. Tu compraria ou não compraria Semin 3? E também quero te fazer um convite muito importante. Dá uma conferida aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Ali tem vários links muito interessantes,
tem link para o meu Instagram, link para o meu grupo do Telegram, link para a lista de espera da minha mentoria e também o formulário para minha assessoria de investimentos. Dá uma conferida ali e se alguma coisa te interessar, clica no link e fala comigo. E também não esquece, né, pessoal? Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha esse vídeo. Eu vou deixar aparecendo aqui agora um vídeo onde eu falo sobre a Vale para quem quiser entender um pouco melhor sobre o que eu penso para o minério de ferro e para a China nos próximos anos. Então é só clicar aqui, vai lá e assiste.